Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é sobre o sinal do profeta. Sempre quando levanta um profeta, o povo exige um sinal. O sinal é dado, mas o povo não vê e quer que seja um sinal conformidade com seus pensamentos. Não foi diferente também com o Filho de Deus. O Filho de Deus fez muitos milagres, ressuscitou mortos. Esse era o sinal que realmente Cristo era o Filho de Deus. Mas, portanto, o povo ainda queria um sinal. Foi quando Jesus respondeu para eles e disseram: essa geração adúltera pede um sinal. Mas o sinal que será dado será o sinal de Jonas. E assim aconteceu. 40 dias por 40 anos. Depois de 40 anos foi aquela geração destruída por General Tito. Pois a pregação de Jonas foi 40 dias, Nínive vai ser destruída. Esta foi a pregação de Jonas. Então Jesus respondeu que o sinal que seria dado seria o sinal de Jonas. E isto aconteceu. Amados irmãos e irmãs em Cristo, muitos estão esperando que este chamado que Deus fez a nós mostra um sinal. Portanto, o sinal já foi dado. Os amados de Deus viram este sinal que foi apresentado. E agora, junto conosco, estão esperando a obra agora ser com o poder do alto. Mas muitos ainda estão esperando um sinal para poder crer nesta obra que Deus nos chamou. O sinal já foi apresentado. Qual é o homem que sai programando a mensagem do terceiro anjo, sem temer as consequências, se não for com o poder de Deus? Esta obra não foi de nós mesmos, mas Deus mandou nós levar esta mensagem. Certa pessoa estava querendo um sinal, porém Deusilene Souza orou e pediu para Deus para que desse esse sinal para essa pessoa, que realmente Deus nos chamou. Porém Deus revelou em sonho para Deusilene Souza que o sinal já foi dado. A obra, o chamado de pregar o testemunho direto nas ruas, nas praças, mascarando o papado, que o papado é a besta, que a imagem da besta são os protestantes apóstatas, e que o sinal da besta é o decreto dominical. Nós saímos em ruas, só em nossa cidade nós saímos em ruas, programando esta mensagem. Foi tão forte a pregação na nossa cidade. Nós estávamos pregando até a noite. Então, a multidão da nossa cidade já estava ficando irado com a mensagem. Foi quando Deus mandou um sonho para Deusilene Souza, avisando para ela que a pregação deveria terminar na nossa cidade, pois o povo já estava enfurecido. Ela sonhou, ela sendo apredejada. Foi então que nós entendimos que nós deveríamos ir partir para outras cidades. Foi quando Deus nos levou para Belém, e assim outras e outras mais, como São Luís, Teresina e por fim. Amados irmãos, esta mensagem, a princípio, quando nós começamos a programar nas ruas, nas praças, o meu medo não era somente de ser preso. Meu medo era de, se nós fosse preso, o que aquelas pessoas que eram contra esta mensagem ia dizer: tá aí, vocês fizeram tudo errado. Vocês são pessoas desequilibradas, pessoas que não têm sabedoria. Esta mensagem não é para ser dada agora. Então, este era o meu medo, de eu ser preso e as pessoas caírem em cima da gente com palavras semelhantes a essa que eu falei, para nos desanimar. Mas Deus prometeu em revelação. Deusilene Souza sonhou nós dois como uma criancinha e um pai nos guiando. Isto nós entendimos. Nós como criancinha programando a mensagem do terceiro anjo e Deus nos protegendo, nos guiando de todo o mal. Este foi o sinal.
Mas as pessoas estão esperando ainda outro sinal. Eu me lembro que a profetisa declara nos seus escritos, aquelas pessoas que rejeitaram o profeta João, rejeitaram também a Cristo e rejeitaram também os apóstolos. É muito perigoso quando Deus dá um sinal e as pessoas a rejeitam, esperando ainda outro. Pois quando agora Deus se manifestar, agora com o poder do alto, em vez de as pessoas que rejeitaram o sinal receberam com alegria, eles vão dizer que é do diabo esta obra. Pois agora estão vendo claramente poder sobrenatural. Então eles vão atribuir, como atribuíram para Cristo, dizendo que o Cristo fazia, todas aquelas maravilhas era de Satanás. O poder vinha de Satanás. Assim também vão atribuir. E assim eles não vão aceitar também, quando os 144 mil estiver programando a mensagem. Então, amados, o sinal já foi dado. A mensagem do terceiro anjo que nós programamos na rua foi o sinal verdadeiro que Deus realmente nos chamou para a liderança desta última grande obra. Pois ninguém fará isso se não for com o poder de Deus. Que Deus seja louvado. O sinal já foi dado desta última grande obra. Amém. Salve você com a paz de Cristo, que a mesa habite nos corações. Não sou de maternamente, amém? Bom, irmãos, sempre que se levanta um profeta, o povo pede um sinal. E isso aconteceu em todos os casos. Como aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus ele veio aqui na terra, então as pessoas diziam, já veio muitos, Cristo, dizendo que era o Cristo, né? E contudo eles morreram e acabou. Então me deu um sinal, ver se realmente tu é o Filho de Deus, né? Então Jesus respondeu para eles que o sinal que Jesus ia dar era o mesmo de Jonas, né? Que era 40 anos depois, aqueles que não aceitassem a mensagem de Jesus iriam ser destruídos. Então, irmãos, sempre as pessoas pedem um sinal para aquele profeta que é levantado. Então, assim que começou esse ministério aqui, esse chamado, então uma certa pessoa chegou para mim e pedindo que queria um sinal. E essa pessoa insistia muito nesse assunto, né? E eu ali estava angustiada e orei a Deus e pedi que Deus mandasse um sinal para essa pessoa, para que realmente ele compreendesse que nós tínhamos sido chamados por Deus. Então à noite o Senhor Deus me deu um sonho, e ele falava nesse sonho que ele já tinha dado o sinal, que o testemunho direto que nós tínhamos pregado nas ruas, nas praças, era o sinal dessa obra, era o sinal do chamado que Deus tinha nos chamado para essa obra. Então Deus falou comigo no sonho, o sinal eu já dei, e ele não aceitou, e continuarei dando um sinal, e se ele não aceitar, isso já é com ele. Então eu relatei o sonho para essa pessoa e falei, olha, o sinal Deus já deu, o sinal ele me mostrou que é essa obra que nós estamos fazendo. Então, irmãos, e muitas pessoas ainda não querem aceitar, querem ainda mais alguma coisa, mas tudo isso é pouco, todas as maravilhas que Deus já nos mostrou. Irmãos, sobre a questão agora, essa última questão que nós estamos tratando, né? A questão sobre as revelações que Deus nos revelou, que essa última obra vai ser feita pelo povo de Israel. Ele nos revelou também que nós somos da linhagem de Israel e nós somos da tribo de Dan. Irmãos, agora pensem comigo, da onde eu ia tirar tudo isso? Não tinha como eu imaginar tudo isso. Em primeiro lugar, a respeito da tribo de Dan, eu nem sabia sobre este assunto. Pelo contrário, o que eu imaginaria da tribo de Dan era que ela tinha sido rejeitada. Né? Assim como a igreja adventista prega, que a tribo de Dan foi rejeitada porque fazia fofoca entre os irmãos. Então era isso que eu pensava. Mas um certo dia Deus me revelou. Primeiro ele mandou um sonho, que eu estava pregando testemunho direto nas ruas, e chegava um homem e dizia assim, eu quero que vocês me expliquem sobre as rodas. E eu me admirava, porque eu não tinha pregado sobre as rodas. Eu tinha pregado testemunho direto. E eu ficava ali admirada, eu dizia, mas que rodas? Então ele dizia, vocês são de Israel? Eu digo, não, nós somos aqui do Brasil mesmo. Ele falou, não, porque é incrível.
toda vez que vocês pregam, eu vejo uma roda acima das vossas cabeças. E aquilo ali eu me admirei muito, digo, uma roda. Você vê uma roda na cabeça do meu esposo? Ele disse, sim, vejo. Você vê na minha cabeça também? Ele disse, sim, vejo. Então eu entendi no sonho que esse chamado se tratava por causa que nós éramos de Israel. E eu comecei a chorar. Então esse foi o sonho que eu entendi que eu era israelita. Então, passando alguns dias depois, eu tive um outro sonho, o qual eu estava, era noite, eu estava presenciando duas pessoas conversando, parecia duas prostitutas conversando. E aquelas prostitutas diziam assim, eu sou da tribo de fulano porque eu fiz isso. E a outra dizia, eu sou da tribo de ciclano porque eu fiz isso. Então meu coração sentiu assim um tipo de nojo dessas conversas, né? E veio ali um poder sobre mim e eu falei para aquelas duas pessoas. E eu disse, eu sou da linhagem do incendiador. O meu irmão Sansão pegou 300 raposas e incendiou toda essa área dos filisteus. E Deus nos chamou para essa última obra. E eu e minha família iremos incendiar o mundo inteiro com o poder de Deus. Então esse foi o sonho. Quando eu acordei, eu contei o sonho para o meu esposo. E aí o meu esposo disse, será que o que Deus quis revelar com esse sonho? Será que Ele quer que nós saibamos de qual linhagem nós somos? Então ele disse, eu vou ver de que linhagem Sansão era. Irmãos, nós nem sabíamos de que linhagem Sansão era. Então ele foi lá na Bíblia e pesquisou. Então lá estava que Sansão era da tribo de Dan. Então ele falou, nossa, mas então nós somos da tribo de Dan? Mas a tribo de Dan foi até excluída. Eu digo, nossa, mas interessante. Eu disse, Joanã, vamos pesquisar esse assunto, ver o que tem a ver o nosso chamado com essa tribo. Porque se Deus está nos mostrando que nós somos israelitas da tribo de Dan, tem algo aí que Ele quer que nós compreenda. Então, irmãos, nós não sabíamos de nada. Então nós começamos ali do nada. E nós também não fomos estudar querendo encontrar ali uma solução ali para o nosso lado, não. Nós queríamos apenas compreender o que estava acontecendo. Então nós começamos a estudar o assunto. Nós fomos lá para as bênçãos, né, de Jacó, que Jacó deu para os seus filhos. E lá nós compreendimos que aquela bênção que ele deu para Dan não foi coisa ruim que na igreja adventista interpreta. Quando Jacó disse que Dan seria serpente, nós podemos ver que ele fala que Dan julgará os seus irmãos como uma das tribos de Israel. Então, se ele vai julgar, ele precisa de quê? De prudência. E nós lendo lá na Bíblia, no restante da história lá, a tribo de Dan era a tribo mais sábia que teve. Então, tal que foi para quando fazer ali o santuário, a tribo de Dan cobrou até um certo preço alto, porque só eles sabiam fazer aquelas coisas, né? Então, Deus deu prudência para Dan, porque aquela tribo, ela ia julgar o seu povo, como aconteceu no caso de Sansão. Então, nesse sonho que eu tive, Deus mostrou ali que essa obra que Deus nos chamou para fazer é a mesma obra de Sansão. Apenas a obra de Sansão foi o início, foi o sinal apenas. Foi só lá em Israel, mas agora será mundial. Então, foi isso que Deus nos mostrou. Então, depois nós analisando mais o assunto, nós entendimos também que da tribo de Dan sairá o leão da tribo de Dan subirá de Bazã. Por que isso, irmãos? Por que vai acontecer isso? É porque nos últimos dias Deus vai usar um homem da tribo de Dan para fazer essa última obra. Irmãos, é o seguinte, como nós sabemos, Jacó teve 12 filhos. E cada um dos filhos de Jacó foi uma tribo. Então Jacó adotou Manassés e Efraim, filho de José. Mas com tudo isso não ficou 14 tribos. Esses dois que Jacó adotou já foi pelo Espírito Santo, para que quando uma dessas 12 tribos se ausentasse, aqueles dois ocupassem o lugar. Por exemplo, quando o povo de Israel ia para as guerras, a tribo de Levi não ia, porque ela tinha um cargo lá de sacerdote. Então ia uma daquelas tribos, ou Manassés ou Efraim, ia no lugar. Quando foi receber as possessões das terras, a tribo de Levi e a tribo de José não ganhou terra. Entrou Manassés e Efraim. E agora, de 144 mil, a tribo de Dan foi chamada para estar na frente dessa última obra.
por isso agora entrou Manassés no lugar. Mas lá no céu, só vai ter os 12 nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Só vai, não, Efraim e Manassés não vai estar nas portas da cidade, porque é só 12 tribos. Essas outras 12, elas só entram para ocupar o lugar de alguma por algum motivo, quando aquela uma por algum motivo necessita sair. Entenderam, irmãos? Então é isso que acontece. A tribo de Dan não está em Apocalipse, entre os 144 mil, porque ela está liderando para cumprir a profecia de Jacó e de Moisés. Então, irmãos, da onde tirar isso da minha cabeça? Não tinha como uma pessoa inventar uma coisa dessa. Não tinha como, a não ser pela revelação divina. Eu não estou dizendo isso aqui para vocês porque eu entendi assim. Não, foi Deus que revelou. Deus que falou que eu sou da linhagem de meu irmão Sansão. E assim como Sansão incendiou toda a terra dos filisteus, nós incendiaremos o mundo inteiro com o poder de Deus. Ou seja, Deus mostrou que é a mesma obra de Sansão. A mesma obra que Sansão fez naquele tempo vai ser feita agora. Então, irmãos, o que nós estamos afirmando aqui para vocês não é baseado no que nós estamos crendo, no que nós entendemos pela Bíblia. Foi revelação divina falando sobre este assunto. Não é porque nós lemos a profecia de Dan e pensemos que aquilo ia acontecer conosco. Não é isso. Foi Deus que revelou. Eu não posso descrever do que Deus tem me revelado até hoje. Então, se eu estou aqui na obra de Deus, é porque Deus me chamou para essa obra. Eu não posso descrever naquilo que Deus me revelou. Porque só quem está tendo as revelações sabe o poder que acompanha. Então, irmãos, isso eu queria falar para vocês, que Deus possa nos abençoar, não somos maternamente. Amém. Portanto, não rejeiteis o sinal que foi dado por Deus. A pregação que nós fizemos nas ruas, nas praças, declarando que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta, foi o sinal que Deus deu para comprovar que Deus nos chamou para liderar esta última grande obra. A profeta Ellen White profetiza, dá o alerta que as pessoas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo em 1843 não puderam aceitar a mensagem do segundo anjo no verão de 1844 e, portanto, não aceitaram também a mensagem do terceiro anjo. Não viram a luz do santuário celestial quando veio esta luz para os pioneiros adventistas do sétimo dia. Amados irmãos, se nós rejeitar o que Deus mostra, como nós poderemos prosseguir para a frente quando Deus manifestar com seu poder do alto? Este foi o sinal. Aqueles que aceitaram este sinal da pregação nas ruas, nas praças, que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta, quando Deus se manifestar o seu poder sobre nós, então os irmãos que aceitaram alegremente se regozijarão, como nós também louvarão a nosso Deus com alegria, pois realmente a obra é de Deus. E aqueles que não aceitarem este sinal que Deus deu, corre o grande perigo de quando Deus manifestar o poder sobre nós, como nós estamos esperando o poder do alto, então eles atribuir este poder de Deus dizendo que é do demônio.